Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo e nesse vídeo eu vou dizer o que achei do GameStick, um microconsole que roda Android e é do tamanho de um pendrive. Como já é bem sabido, ele vem junto com um controle wireless que tem até um compartimento para armazená-lo, o que é uma ótima pedida para quem quer transportá-lo numa mochila sem correr o risco de perder nada. O controle tem um acabamento que é surpreendentemente bom para um pacote que custa $80. Os direcionais e os botões têm um clique agradável, os analógicos, apesar de serem mais moles do que firmes, também dão uma boa impressão, e a traseira emborrachada ajuda na pegada, que só não é melhor porque o design é todo reto, bem diferente de um controle de Xbox 360, por exemplo. Já os botões de ombro ou gatilhos é que não dão a impressão de serem a coisa mais resistente do mundo, mas é só o tempo que vai confirmar isso ou não. A primeira coisa não muito legal que você descobre quando vai usar o console é que, ao contrário do que os produtores planejavam inicialmente, ele não recebe energia direto pela porta HDMI, o que faz com que seja necessário ligá-lo via cabo a uma porta USB da televisão ou qualquer outra que você tiver disponível. E apesar de já virem todos os cabos necessários na caixa, isso às vezes é bem inconveniente, porque comigo aconteceu de a porta USB da televisão não ser suficiente para fornecer energia para o console e para o controle ao mesmo tempo, o que me obrigou a ligar tudo numa tomada convencional através do adaptador USB que ele fornece. E em relação a todos esses cabos que vêm na caixa, eles te permitem fazer uma série de coisas, como carregar o controle, alimentar o próprio GameStick, e tem até um cabo em Y que possibilita que se ligue um dispositivo de armazenamento externo, como um pendrive. Ah, e além disso, o próprio console tem uma entradinha microSD para receber cartões de até 32 GB de memória, além dos 8 GB que já vem internamente. Certo, então ligou tudo isso, criou uma conta e você tem acesso à loja oficial. Ela tem um design bem simples, mas agradável. E apesar de ainda ter espaço para melhorias, como uma melhor categorização do conteúdo disponível para download, eu diria que a coisa já é satisfatória em termos de navegação. Mas não muito satisfatória em relação à quantidade de jogos. Não me entendo errado, já existe sim uma boa quantidade de títulos disponíveis para se comprar, mas são todos apps já lançados para Android e até para o Ouya, que normalmente custam mais caro que as versões para smartphone e tablet. Além disso, apesar de existirem uns títulos grátis para se aproveitar no começo, em geral o conteúdo disponível é todo pago. E por falar em Ouya, que dá para chamar de concorrente, nele a gente ainda acha alguns poucos jogos exclusivos, ou pelo menos criados inicialmente de forma exclusiva, e nada disso acontece aqui no GameStick. Para piorar um pouco as coisas, no momento não existe suporte para qualquer tipo de emulador ou programa de terceiros. Isso mesmo, apesar de ser uma plataforma Android, o GameStick não é oficialmente aberto para hacks e modificações, e por isso seu conteúdo fica mesmo limitado às opções de compra na loja oficial, ao menos por enquanto. Uma boa função que deve ser destacada são as capacidades multimídia desse trocinho. Além de um tocador de mídia próprio, também está disponível o Tofu, que nada mais é do que uma versão modificada do XBMC, capaz de rodar todos aqueles filmes e afins que você tem aí em seu computador, com direito a legendas e carregamento de arquivos via microSD ou USB. Eu diria que esse sim é um grande trunfo, apesar de já existir em quase toda a concorrência. Ah, e não existe uma versão do Netflix para GameStick por enquanto. Pois é. Sobre o desempenho do aparelho, nós temos aqui um processador Cortex A9 Dual Core com 1 GB de RAM e um chip gráfico Mali 400, uma configuração que é inferior, por exemplo, à do Ouya, mas que não faz feio. Um dos jogos que vem gratuitos é o Shadowgun, aquela espécie de clone do Gears of War com ótimos gráficos, e ele roda relativamente bem, com apenas algumas engasgadinhas aqui e ali que servem para lembrar que não se trata de um equipamento super poderoso. O maior inconveniente de verdade que eu encontrei no Shadowgun foram as chamadas Dead Zones nos direcionais analógicos, ou seja, mesmo que você configure bem a sensibilidade da mira, ande e vira você pode sentir aquele incômodo de não haver resposta na tela para os pequenos movimentozinhos que você faz no direcional. É uma pena, porque talvez seja pura questão de programação e não uma falha na qualidade do hardware, que parece boa. Ainda em relação ao controle, vale a pena citar que no início eu quebrei a cabeça tentando sincronizá-lo para funcionar sem fio. Apesar de os passos para isso estarem bem descritos lá no manual, eu tentava e não funcionava, e só consegui ir pra frente depois da clássica técnica de desligar tudo, ligar e fazer a mesma coisa 10 vezes. E olha que no momento não são suportados controles de terceiros, como um DualShock 3 da vida, então você fica limitado ao equipamento oficial. E aí alguns jogos suportam multiplayer local para 4 pessoas, mas eu duvido que alguém vá comprar 4 controles oficiais só para isso.
Já sobre o console, também preciso dizer que no começo eu experienciei muitos travamentos e resets que aconteciam do nada, e me fizeram até achar que minha unidade estava com problema. Mas depois de uns 2 updates de firmware, a coisa ficou bem mais estável e agora não é um grande problema. Nessa questão fica ao menos o meu destaque positivo para a equipe do GameStick no Facebook, que respondeu prontamente as minhas mensagens com instruções para atualizar o aparelho. Eu sei que numa análise assim logo aparecem as perguntas clássicas, se vale a pena comprar, se é melhor do que a concorrência como o Ouya, então vamos lá. Se você quer uma plataforma principal para jogos, ou que vai ser muito usada em casa, eu diria que no momento não vale a pena. Existem opções melhores, como o próprio Ouya, que apesar de menos portátil é mais poderoso, mais aberto para modificações e emuladores, entre outras coisas. Eu vejo o GameStick como uma opção interessante para os que querem ter algo na mochila para se divertir de forma casual em viagens, ou ainda para quem quer ter um media player bem pequeno para usar na casa de amigos ou numa TV de casa que não está ligada ao outro tocador. Se ele receber atualizações que permitam funções como emuladores, controles de terceiros e coisas desse tipo, aí eu posso mudar de ideia, mas isso fica no si por enquanto. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por favor, cliquem em gostei. E se é a sua primeira vez aqui no canal, clique em inscrever-se, porque assim você acompanha meus próximos envios ao YouTube. Eu vou ficando por aqui, deixo um abração pra vocês e falou!